Bom, boa noite a todo mundo e obrigados por nos acompanhar. Bem-vindos a mais uma mesa no primeiro dia da Flip 2016, onde temos um encontro entre dois dos autores mais surpreendentes da narrativa latino-americana contemporânea, Álvaro Henrique e Marcílio França Castro. Bem-vindos os dois. Vou começar apresentando, como já é tradição, aos nossos convidados. Álvaro Henrique é mexicano, mas hoje mora em Nova York e é professor na Universidade de Colômbia. Seu romance de estreia, La Muerte de un Instalador, mereceu um dos prêmios mais importantes para o primeiro romance e anunciou a chegada de um autor transgressivo, original e muito divertido. Ele tem publicado, desde então, 2 livros de relatos, livros de ensaios e 3 ou 4, se não me engano, 5, creio. 5 romances. Deles, Morte Súbita é o romance mais recente, é o primeiro a ser traduzido para o português. Aliás, no ano 2013 ganhou o prêmio Heralde na Espanha, e agora é publicado pela Companhia das Letras, numa bela tradução do Sérgio Molina. Então, bem-vindo, Henrique. Muchas gracias. E aqui ao meu lado temos o Marcílio França Castro, que com seu livro de estreia, A Casa dos Outros, entrou na tradição dos grandes contistas mineiros, embora os contos dele corram pelo mundo fora. Marcílio nasceu e continua morando em Belo Horizonte, onde se formou em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seu segundo livro de relatos, Breve Cartografia de Lugares Sem Nenhum Interesse, mereceu o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional no ano 2012. E ele está lançando aqui em Paraty seu terceiro livro de contos, que aliás dá o título a esta mesa, a este evento, Histórias Naturais. Bem-vindo, Marcílio. Muito obrigado. Então, eu gostaria de começar pedindo para Marcílio de ler um trecho desse novo livro de contos. Ele tem feito uma escolha do primeiro texto do livro, e então aí vamos escutar um pouco na voz do autor. Por favor, Marcílio. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao Paulo Werneck, a curadoria da Flip, o convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, apesar de estar um pouquinho nervoso. Mas vou começar fazendo a leitura desse texto, que é o texto de abertura do meu terceiro livro, que está sendo lançado agora pela Companhia das Letras. E o título é Roteiro para Duas Mãos. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, porque eu acho que dá para ter uma ideia de como é que, ou de ter uma expectativa de como que a coisa prossegue em seguida. Precisavam de alguém que datilografasse rápido. Foi assim que emprestei as minhas mãos. O filme, um longa com mais de 2 horas de duração, era sobre a vida de Jacques Kerouac, as viagens que ele fez pelos Estados Unidos no fim dos anos 40 e como escreveu o livro em que elas são contadas. Além de ter atravessado o território americano de costa a costa, você sabe, e descido até o México, sozinho ou na companhia de Neil Cassady, Kerouac ficou famoso por ter datilografado On the Road em apenas 3 semanas, em um único rolo de papel, durante uma espécie de transe. Estamos atrás de uma batida ágil, frenética, disse o produtor ao me entrevistar. Uma batida que dê conta da vibração do Kerouac, do ritmo feroz e ao mesmo tempo maleável que só as mãos dele conseguiam ter. A conversa foi no escritório da produtora. Fiquei olhando para o sujeito, sem entender bem o alcance daquela descrição. Na época, estávamos em 2000, eu não tinha lido quase nada de Kerouac, mas fiquei animado de cara. Eles acertaram em cheio. Minhas mãos estavam prontas para isso. Sempre estiveram prontas para isso. Minhas mãos
até então desperdiçadas, com seus 600 toques por minuto. Na cena de abertura eu já entrava. Num cômodo com pinta de escritório, o som dos tipos estalando vem antes do escritor e atrai a atenção para ele, concentrado diante da máquina. Um tanto de cadernos e papéis espalhados na escrivaninha. Em close, a câmera mostra uma xícara de café vibrando sobre a mesa, uma luminária e um cinzeiro. Na sequência, as mãos em disparada sobre o teclado. Confesso que me senti bem à vontade, como se nem fosse minha estreia, e soltei os dedos a todo vapor naquela Underwood de tom azulado e toque macio, idêntica à que Kerouac usou nas semanas de 2 a 22 de abril de 1951, em um apartamento em Nova York. Ainda sei de cor as 15 linhas que o diretor me fez bater um punhado de vezes, com ordem de parar em Neil Cassady, The Strange Neil Cassady, o Neil no final de uma linha e o Cassady no começo da outra. E eram essas as últimas palavras que eu sapecava no papel antes do corte, quando a imagem do rolo embolado atrás da máquina era substituída pela da estrada, um par de sandálias rotas pisando no asfalto. O filme, então, corria quase todo por aí, para frente e a céu aberto, entrecortado de vez em quando por uns flashes datilográficos. Muito obrigado, Marcílio. Eu fiquei intrigado pelo personagem, o narrador, que não só começa a fazer o dublê do Jack Kerouac, mas depois ele vira dublê do Hemingway, do Bukowski, e aí tem problemas, porque ele então começava a pegar os hábitos de cada um desses escritores. E achei super interessante a ideia da escrita quase como uma performance. Esse narrador vira... ele não é autor, mas ele está escrevendo mecanicamente, mas finalmente vira o autor através do ato físico da escrita. Vem daí a origem do conto? Bom, a origem do conto, até posso contar uma historinha aqui de como é que esse conto, como é que essa narrativa surgiu. Eu acho que por volta do ano de 2000, 2001, eu tive uma notícia de que um amigo meu, um jornalista brilhante, que inclusive está aqui na Flip, mas eu não vou falar o nome dele, ele, que é um datilógrafo veloz, eles descobriram, esse jornalista, a produção do filme do Walter Salles, que o Walter Salles estava fazendo sobre o próprio Jacques Kerouac, descobriu esse amigo meu jornalista como um datilógrafo. Eles estavam precisando de um datilógrafo, que datilografasse rápido. E ele foi para as filmagens fazer o papel de dublê de mãos do Jacques Kerouac no filme do Walter Salles. Eu tive notícia desse pequeno episódio, assim, né? E aquilo ficou na minha cabeça, achei aquele negócio esquisito. Eu falei, gente, ele me falou que ficou lá um tempão esperando no set de filmagem, antes de ser chamado. E eu achei aquela cena um pouco estranha, assim, um jornalista que aparece ali para emprestar as mãos dele para um filme sobre o Jacques Kerouac. Aquilo ficou na minha cabeça durante algum tempo, até que o personagem surgiu. Eu falei assim, e me veio a ideia assim, de dar uma carreira para esse personagem. Então, assim, não só dei uma carreira, como dei também um emprego. O personagem, que se chama Alex Fraga, ele trabalha num tribunal de justiça, ele é servidor público, datilógrafo do serviço público. Ele entrou na carreira de servidor público na década de 80 e começou a fazer esses filmes como dublê no começo dos anos 2000. Esse é o personagem. Então, esse personagem ele é curioso porque ele tem, assim, ao mesmo tempo em que ele experimenta, na condição dele de funcionário público, a derrocada de uma atividade que é a de datilógrafo, ele encena, nos filmes que ele vai fazendo, ele encena toda uma
série de episódios de relação entre a escrita e a leitura durante todo o século XX. Porque ele nessa carreira dele de datilógrafo, ele ensina o Jacques Kerouac, mas ele ensina o Hemingway, ele ensina o Cortázar, ele ensina, tem uma cena curta sobre o Kafka, e ele termina ensinando o Paul Auster, né, que é um escritor contemporâneo, e que, sabidamente, o Paul Auster escreveu sobre a própria máquina. Ele fez um livro que é uma homenagem à máquina, à Olímpia, que ele aposentou. Sim. Então, o personagem ele transita por todo o século, encenando e ensaiando sobre esse assunto. Sim, mas aparece não só nesse conto, mas em outros contos do livro, tem um tipo de personagem que a pessoa... Tem um escrevente de cartório, e em outro conto ainda aparece um copista medieval. Então, são pessoas que estão escrevendo sem ser escritores ou autores de ficção, digamos. E não sei se isso tem a ver com a própria experiência, porque você foi redator de textos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não foi? Isso, revisor. Revisor. Sim. E você, esse assunto de você estar escrevendo sem ter a ideia de querer escrever ficção, mas você escrevia o dia todo. Né? Eu adoro os copistas, os escribas, essa família é muito querida para mim, eu gosto muito deles. Eu acho que, sim, no meu livro e nos livros anteriores, essa personagem desse intermediário, esse mediador entre aquilo que é uma autoridade e o comum, entre o que é o autor e o leitor, ela está sempre presente. Eu acho que é uma posição, é uma âncora privilegiada para a narrativa. Também os editores, os tradutores, aqueles que estão no meio do caminho. Por que eles são uma âncora privilegiada para a narrativa? Esses em especial, mas todos aqueles outros que são personagens menores sem autoridade. A partir do momento em que ele se despe da autoridade, ele está livre para pensar com liberdade. Eu gosto muito do personagem que ele recusa a autoridade, mas que não perde a capacidade de invenção. A autoridade já, de certa maneira, engessa de alguma maneira o personagem ou o pensamento dentro de um código estabelecido. E existe quase um compromisso de responder por aquilo. Então, a opção por esse personagem que rejeita a autoridade, ela é muito confortável para a narrativa. Porque aí eu posso trazer pessoas comuns, mas que têm essa capacidade de invenção. E eu gosto de lidar com essa possibilidade de invenção a partir de um lugar comum. Obrigado, Marcílio. Enrique, hablando de rechazar la autoridad... Hablando de rechazar la autoridad... Falando de negar a autoridade através da narrativa, eu gostaria que pudesse ler as primeiras páginas do romance que você está lançando aqui e depois falamos um pouco. Eu quero apenas dizer que se tem os headphones, vocês vão ouvir uma voz de uma senhora argentina, mas eu agradeço muito a essa senhora argentina, porque sem você eu não poderia viver. O mais antigo registro escrito da palavra tênis não se refere aos sapatos concebidos para a prática de exercícios. O esporte do qual o termo deriva e que foi, a par de esgrima, seu primo irmão. E que foi, a par da esgrima, o seu primo irmão, o primeiro a exigir um calçado especial para ser jogado. Edmund Lacey. Em 1945, Edmund Lacey, bispo de Exeter, da Inglaterra, definiu o jogo com a mesma ira surda que a minha mãe. Ad ludum pile vulgaritem. No decreto de Lacey, a palavra tênis em vernáculo está associada a frases com o cheiro das atas judiciais. Profanis, colloquis e juramentis, vanis, specimi periuris, illicitis, sepius rixas.
No seminário de Santa Maria de Exeter, um grupo de noviços vinha usando as galerias cobertas de claustro para disputar partidas contra os rapazes da cidade. O tênis daquele tempo era muito mais violento e ruidoso que o nosso. Uns atacavam, outros defendiam. Não havia rede nem linhas. Os pontos eram arrancados a unhas e dentes, acertando a bola numa caçapa. Como era um esporte inventado por monges mediterrâneos, tinha conotações salvíficas. Os anjos atacavam, os demônios defendiam. Era uma questão de morte e além-túmulo. A bola, como alegoria do espírito que vai e vem entre o bem e o mal, tentando entrar no céu. Os mensageiros lucíferos fazendo de tudo para barrá-la. A alma em frangalhos, como meu tênis. O brioso pintor barroco Michelangelo Merisi de Caravaggio, muito dado ao jogo, viveu seus últimos anos no exílio por ter deixado um adversário varado por uma espada numa quadra de tênis. A rua em que o crime aconteceu, hoje em dia se chama Via della Palacorda, Rua da Bola-Rede, em memória do incidente. Caravaggio foi condenado à morte por decapitação em Roma e passou anos fugindo entre Nápoles, Sicília e Malta. Entre uma encomenda e outra, pintava aterradores quadros sobre decapitações, nos quais ele mesmo era o modelo das cabeças cortadas. Mandava as telas ao Papa e aos seus representantes como uma entrega simbólica para propiciar o seu indulto. Por fim, foi apunhalado por um sicário dos Cavaleiros de Malta, aos 39, na praia toscana de Porto Ercole. Embora fosse tão exímio com a espada e punhal como com os pincéis e com as raquetes, a sífilis alucinatória e o saturnismo o impediram de defender-se. Serpius Rixas já havia sido indultado e, afinal, ia regressando a Roma. Faz uns anos, comparecia a uma das 300.000 feiras de livros realizadas a cada semana em todo o mundo hispânico, incluindo a de Paraty. Um crítico literário local me achou tão intragável que não resistiu a me passar um sermão. Como seria uma flípica e não uma crítica. Como não teve tempo nem energia para ler um livro e destruí-lo, publicou o seguinte em seu blog: como se atreve a se apresentar diante de nós como os tênis nesse estado? Vanis et specimi periuris illicitis. É normal que aqueles que se sentem investidos de qualquer tipo de autoridade se queixem do tênis, de nossos tênis. Eu mesmo costumo dar broncas como cheque sem fundos sobre os Adidas do meu filho adolescente. Usamos os tênis até o ponto em que levá-los nos pés num dia de chuva vira um suplício. As figuras dadas a mandar os odeiam porque são impermeáveis aos seus ditames. Na cena inicial da comédia renascentista britânica Eastward Ho!, um criado chamado Quicksilver entra em cena vestido com uma capa e calçando sapatilhas de salão. Umas pantufas com grossa sola de lã, que são o primeiro ancestral dos nossos tênis. O seu senhor, preocupado com o que entende ser um sinal de que o jovem está a ponto da beira da perdição no mundo de trapaceiros, apostadores e assassinos, suspende a sua capa. Vê então que ele carrega uma cinta, uma espada e uma raquete. Mas uma figura com autoridade que descobre os defeitos essenciais de alguém por conta do seu calçado esportivo. Mãe, crítico, bispo, chefe. Quando a aparência de um calçado de couro piora, leva-se o dito cujo ao sapateiro, para que lhe devolva a triste louçania de um rosto recalchutado numa cirurgia plástica. Os tênis são peças únicas. Não tem conserto. Seus méritos se fundam nas cicatrizes dos nossos maus passos. Meu primeiro par de All-Star teve uma morte súbita. Um dia voltei do colégio e minha mãe já o tinha jogado no lixo. Não deve ser coincidência que no México, para nos referirmos à morte de alguém, digamos que o sujeito pendurou os tênis, que saiu com os tênis para a frente. Somos apenas nós mesmos. Estamos em processo de decomposição, fudidos. Usamos tênis, vivemos indo e vindo entre o mal e o bem, entre a felicidade e as responsabilidades, entre o ciúme e o sexo, a alma de um lado ao outro da quadra. Esse é o saque. Muito obrigado. Gracias, Álvaro. Quando alguém me Quando alguém me perguntou
o que acontece depois no romance, eu tento explicar que o romance se organiza em torno de cada um dos pontos jogados numa partida desse tipo de tênis antigo chamado pala-corda. E que é isso que faz dar a estrutura do romance, mas que talvez seja uma das formas mais complicadas de se estruturar uma obra de ficção. Então, conta por que você escolheu esse jogo de essa pala-corda entre o Caravaggio e o Francisco de Quevedo no século XVI. Por que você escolheu esse incidente em particular, que pode ou não ter acontecido? Bom, quando eu quando me foi pedido esse conto original, o meu editor falou: Álvaro, esse é o último livro que eu vou publicar seu, viu? Olha só, você tem 3 filhos, você tem que escrever alguma coisa normal, pelo amor de Deus, você tem que parar de escrever livro assim. E um mês depois ele me deu um prêmio que levava o seu nome. Então, a estrutura parece errada, mas não é a estrutura certa. Tem uma questão importante aqui, que é que o personagem principal é o Caravaggio. Todo mundo conhece o Caravaggio, né? Todo mundo sabe quem é. É um personagem fascinante, um artista que que é a transição entre o século XVI e XVII, 1500 e pouco, 1610 ou 15. Ele era abertamente homossexual numa Roma que nós pensamos ter sido ultraconservadora, mas que, na verdade, ele também era um assassino, mas que era uma Roma que, na verdade, não era tão conservadora. Ele era um assassino, ele era um artista também, e teve uma vida com muitos problemas com a justiça. Sabemos mais dele do que de qualquer outro pintor na época. E, além de tudo isso, ele era um grande artista, também era um criminoso, e ele usava uma luz especial para tratar dos seus modelos, era muito moderno, estava ligado também a outros personagens contemporâneos seus, no sentido de que, quando ele estava compondo a obra de arte, ele não compunha só, ele não desenhava antes, ele não fazia esboços. Não tem um esboço de carvão antes. O que ele fazia é que ele colocava os amigos deles, que eram prostitutas, eram bêbados, eram assassinos, criminosos de um modo geral, ele colocava todo mundo lá, com um furo no teto por onde vinha a luz, ele colocava essas pessoas já vestidas, com fantasias, e era assim que ele pintava. E ele inventou, basicamente, a arte moderna, porque a obra de arte não era só o que estava na tela, era o que estava representado pelos amigos dele. Era alguém que decidiu que o importante na obra era o processo e não o resultado. E dizer isso tudo no romance é muito chato, é claro, porque escrever um romance sobre o Caravaggio é como escrever um romance sobre o Keith Richards, por exemplo. É um personagem que é famoso demais, já tem muito filme, tem muita coisa, é uma ideia do artista assassino, é uma ideia que é muito sedutora, naturalmente. Durante muitos anos eu quis escrever sobre ele. Um dia eu descobri, relendo uma biografia dele, que além dele ser um excelente pintor e um excelente assassino e um ladrão de primeira qualidade, ele era também um grande tenista. Era uma estrela do tênis da época, juro por Deus, falando sério. E, além disso, durante uma certa época, ele foi roommate do Galileu. Eles viviam juntos, eles eram muito amigos. E o Galileu estava escrevendo a teoria das parábolas na época, e era a mesma época em que ele ia assistir o Caravaggio jogar tênis, que ele jogava tênis todos os dias. Então, nesse romance, que eu fiquei tentando escrever durante muito tempo, o Caravaggio apareceu na minha cabeça no instante em que eu o imaginei. Ao invés de estar lá pintando quadros com grande emoção, eu imaginei na solidão infinita da quadra de tênis. E mesmo assim é difícil escrever sobre o Caravaggio. O que o romance então conta, na verdade, é uma série de objetos relacionados ao Caravaggio, organizados em torno de uma partida de tênis. Muita gente falou do romance como um romance histórico, porque trata de personagens históricos do século XVI. No entanto, eu vi declarações suas dizendo que não, que esse romance fala do mundo contemporâneo. Quer dizer, a literatura é de quem a
trabalha. Os livros são dos leitores. Então, o que eu tenho a dizer, na verdade, não tem nenhuma importância. Eu acho que o verdadeiro artista é o leitor. Eu só abro um mapa e é o leitor quem organiza o romance na sua cabeça. E esse leitor, como o Caravaggio, gera as imagens que têm um significado. Se alguém parece que é um romance histórico, ótimo, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas certamente é um romance que não pretende recriar um processo histórico. É um romance escrito com muita raiva sobre o mundo em que vivemos, que é um mundo em que funciona muito mal, um mundo em que é possível acontecer o Brexit, por exemplo, um mundo em que provavelmente teremos o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, um mundo em que o PRI volta ao governo no México, quer dizer, é um mundo de pesadelo. E o autor, o narrador do romance, que não sou eu, é uma pessoa que está vendo o mundo contemporâneo, e o romance foi escrito um pouco no meio da crise de 2008, um momento em que os 3 países ricos do mundo estavam castigando muitos países do sul da América e do sul da Europa por não serem suficientemente produtivos, por preferirem comer bem e não mal, por preferirem fazer a cesta do que se matarem no escritório. É um escrito com muita raiva disso tudo, mas é o mundo contemporâneo. Um dos personagens é o narrador da novela, talvez o personagem mais importante. E esse narrador está no mundo contemporâneo e está muito puto. Agora eu quero perguntar sobre o seu método de trabalho. Marcílio, Álvaro falou que ele não é um autor cartesiano no sentido de planejar a obra, ele começa a escrever e deixa a obra levar ele. Enquanto você, por exemplo, é um revisor, você tem falado de si mesmo como revisor obsessivo, que revisa um texto, depura, continua comparando versões e aí sai finalmente um conto. Nos conta esse processo. Bom, eu diria, para começar, eu acho que tem 2 coisas para dizer a respeito dessa sua pergunta. A primeira sobre o processo de criação e a segunda sobre a que isso leva. De fato, para mim, assim, a revisão é um procedimento de escrita, assim como é de leitura. Eu começo a escrever, eu primeiro faço muitas notas de tudo, eu faço notas na rua, faço notas em casa, e faço nota em pedaço de papel, faço nota agora no celular, comecei a fazer nota no celular também, exatamente não sabendo em que aquilo vai dar. Assim. Mas em algum momento eu tenho quase que um balde, literalmente, assim, de papel, assim. E aquilo vai, em algum momento eu passo aquilo para o computador e aquilo tende a se tornar uma ficção. E no processo, depois que eu transcrevo para o computador, eu faço também inúmeras versões. Esse trecho dessa ficção que eu li aqui agora, se eu for lá no meu computador, eu devo ter mais de 100 versões da mesma texto. Então, isso é muito trabalhoso, assim. Agora, eu não tenho, eu preciso sim de ter um rumo inicial para assim, imaginar um rumo aonde eu quero chegar com aquilo, mas assim um rumo que eu vou destruindo a partir do momento em que eu escrevo. Assim. É só para eu me sentir um pouco seguro, mas aos poucos eu vou destruindo aquilo. Agora, eu vou aproveitar essa pergunta que você fez para emendar uma outra resposta, que é a seguinte, uma outra questão. Não necessariamente aquilo vai resultar num conto. Eu tenho assim, eu estou um pouco... a palavra conto, ela não tem me agradado muito, assim, em relação à ficção que eu venho produzindo, porque, apesar de, em alguns casos, ela se encaixar bem, eu acho que a premissa da escrita é a liberdade da forma. Então, assim, não há essa liberdade da forma, ela é fundamental para que você tenha um texto, uma ficção boa. Eu não sei exatamente onde é que vai dar aquilo. Se você pega os textos da segunda parte do meu livro, alguns deles são comentários, alguns são notas, alguns se assemelham a um relato ou uma resenha, mas tudo numa chave ficcional.
Então, assim, vamos dizer assim, essa definição de contista, ela, para mim, ela não serve assim como uma... evidentemente, você pode, eu escrevo contos também, mas a ficção, a forma da ficção aberta, acho que encarar a ficção dessa maneira é muito mais interessante para o processo criativo. Sim. Eventualmente, eu posso chegar a algo que se assemelha a um romance, por exemplo. Mas você ainda não publicou um romance? Não, não. Mas esse livro, por exemplo, ele está catalogado como ficções. Sim, só isso. Eu acho que a recepção do termo conto, ela limita o livro, assim, até mesmo pela tradição que existe em torno desse termo. Né? Você fala em conto, normalmente as pessoas pensam numa história com personagem, começo, meio e fim, com um enigma que vai atrair o leitor, e em muitos casos não é isso que você escreve. Eu posso fazer uma indagação e ela ser uma indagação ficcional. Existe um trabalho com a linguagem que transforma essa indagação numa ficção. E eu acho que hoje tem muitos autores contemporâneos que fazem isso. Assim. Existe uma atração pela forma breve nessa composição. O romance do Álvaro, ele é todo feito de unidades ficcionais. Assim, tem uma armação, né, um arranjo poliédrico ali, em torno de alguns fios, mas você vê que tem um jogo de arquivo e de memória e ficção misturados ali, que é sensacional, não é? Mas eu acho boa essa ideia, essa liberdade da forma se amoldar a ficção à medida que você vai construindo. Sim. Falávamos hoje do livro do Álvaro, que tem trechos que parecem contos perfeitos, né? Mas Álvaro, ibas a dizer algo? No, nada más decir que... Eu ia dizer que a palavra é jogo. A ideia de que o trabalho do escritor, se não existe o jogo da forma, pelo menos para mim, seria muito chato. Porque é o mundo de Balzac, por exemplo, que são prodigiosas e que continuam sendo as melhores do mundo, esses romances, isso, na verdade, não descreve o mundo que nós vivemos hoje em dia. Nós precisamos de outros livros porque é outro mundo. A ideia de um romance que começa num lugar, termina em outro lugar e é uma coisa desse tamanho, descreve muito mal a experiência das mulheres e homens do mundo contemporâneo, que são mulheres e homens que ouvem e nunca sentam e ouvem uma ópera inteira, ouvem, na verdade, várias áreas de que gostam, quer dizer, é um mundo muito diferente. Por isso, os gêneros literários tradicionais não cabem, talvez. Por isso que eu gosto que você tenha usado a palavra jogo, porque o jogo é de escrever os livros na margem dos gêneros. Por que escrever um outro romance? Quer dizer, eu tenho a impressão de que o meu trabalho seria chatíssimo se eu não soubesse que no final dessa coisa tão árdua que são as várias versões, a construção dos personagens e a definição dos relatos e das ideias que eu quero transmitir, se no final de tudo isso não houvesse um processo de remistura, que é o que me diverte muito fazer e que eu acho que é onde os leitores encontram o verdadeiro significado. Quer dizer, o livro não é simplesmente o descortinamento de uma história, mas sim como isso tudo se mistura. Eu acho que essas liberdades formais de que estamos falando, o que elas fazem é que elas abrem a porta aos leitores. Eu acho que hoje em dia, nos últimos anos, em toda a América Latina principalmente, eu acho que a literatura latino-americana é muito mais experimental do que a norte-americana e a europeia, do que principalmente a americana, que é muito conservadora hoje em dia. Eu acho que o exercício final é abrir a porta para os leitores. Um livro como os seus são livros em que o leitor faz parte do livro. E as decisões tomadas pelo leitor modificam o conteúdo do livro. Eu acho que o divertido, o jogo, é justamente em como essas peças se juntam no final. Essa palavra jogo, acho que ela é uma palavra-chave mesmo. E muitas vezes, no processo de escrita, de montagem, o jogo é você descobrir qual é o jogo.
Porque, às vezes, você começa com um determinado propósito e aquilo que você está escrevendo se transforma em outra coisa. Existe uma descoberta do jogo jogando na ficção e na escrita. E esse jogo, assim, o que é interessante é que você atrai para esse jogo diversos elementos que podem ser um fato histórico, um incidente ordinário, pode ser uma ocorrência do mundo, da história da cultura. Tudo isso hoje, com a facilidade de pesquisa que a gente tem, é trazido para esse jogo. Eu acho isso uma coisa fascinante. Assim. Se tem uma coisa boa, né, no mundo virtual e na rede, é o fato de que é a ampliação de possibilidade de pesquisa que ela trouxe para a gente. Então, assim, eu gosto eu sempre uso a rede como um lugar de pesquisa. E, junto com isso, tem a minha biblioteca. E nesse jogo, então, você traz elementos que são de arquivo, elementos que são dos livros, elementos que são incidentes da vida ordinária, que são da memória, que são da ordem da sua subjetividade, que são da ordem da subjetividade do outro, tudo isso para compor o jogo. Eu gostaria de pegar uma frase que você usou agora, o jogo é saber qual é o jogo. E isso me lembra uma citação do livro do Álvaro, no sé, mientras lo escribo, sobre qué es este libro. Tal vez sea un libro que trata solamente de cómo se podría contar. De como contar esse livro. Talvez todos os livros tratem somente disso. Então, Álvaro, essa é uma ideia que você está colocando em jogo no seu romance. Essa é uma meia-verdade. Eu tenho encontrado essa crítica, principalmente nos Estados Unidos. Isso é um problema com a crítica nos Estados Unidos. Porque acham que eu sou uma pessoa que escreve livros e não sabe do que se tratam os livros que escreve, né? Isso não pega muito bem com a imprensa americana. Acham que eu sou uma pessoa desorganizada. E não é nada disso. Eu sou bastante organizada. De qualquer modo, ser um romancista, se esse é o seu trabalho, as pessoas ficam te perguntando o que é um romance e o seu trabalho é ser um romancista, né? Um romance é uma forma misteriosa inventada pelo Cervantes, uma espécie de artefato que continua funcionando, continua vigente, apesar de ser um artefato que existe há mais de 400 anos e que, no entanto, nunca é igual a si mesmo. Cada romance que funciona e que se escreve tem uma forma única que não pode ser repetida. Cada bom romance que encontramos no mundo, e nós lemos muitos livros ruins, obviamente, mas de vez em quando encontramos um bom, cada livro bom parece ser o primeiro que foi escrito e o último também, porque os bons romances não têm filhos, não são reprodutíveis. Nesse sentido, eu acabei convencido de que escrevemos e lemos romances exatamente porque a forma do romance é o que nos seduz como leitores. Como é possível, e eu não sei o que você acha, mas quando eu estou trabalhando num livro, o que eu penso é como contar essa história. Eu agora estou escrevendo num livro, e é má sorte falar sobre o que a gente está trabalhando, mas é um livro que acontece na fronteira entre o México e os Estados Unidos, no século XIX. E o problema que eu tive até pouco tempo atrás era exatamente esse. Eu não sabia a forma que o livro tinha que ter. Uma vez que a gente sabe como contar, o livro começa a se contar a si mesmo. E o mais interessante de tudo é que você descobre por que você queria escrever esse livro. É um labirinto gigantesco e você acaba dentro desse labirinto perguntando todas as manhãs. Eu tenho alguns hábitos como soldado alemão, então eu levanto todo dia de madrugada e começo a escrever. E todos os dias eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse labirinto ingovernável? E quando você encontra as regras do jogo que você queria jogar, as coisas se organizam sozinhas. E o romance começa a ter significado. Eu acho que escrever depende mais da forma do que podemos perceber quando estamos lendo, do que quando estamos distraídos pelos personagens, pelas anedotas, pela linguagem. Da escrita.
é aquele momento em que você... Eu concordo plenamente com o que o Álvaro disse, desconhecimento sobre o rumo da escrita, mas eu acho que essa parte talvez seja a melhor, é aquela parte em que você tem a expectativa de que algo vai ser feito. Para mim é a parte em que eu posso ler, a parte em que eu posso pesquisar, a parte em que há essa indefinição de como as peças vão se encaixar, né? Porque enquanto você não consegue definir um ponto de vista, ou a maneira como você vai dar sequência naquilo, é difícil ir adiante, né? Eu estou trabalhando já comecei a trabalhar num outro livro agora, em que eu estou exatamente nesse ponto, assim, de tentar definir quem diz o que e como e para quê. Mas eu acho que a melhor parte da ficção é essa. Sim. É a parte mais fabulosa em todos os sentidos, assim. Eu queria perguntar para os Y dois. es ahí donde creo, tengo la impresión, no sé, tú me dirás, donde aparecen también los golpes de genio. Tú nunca vas a reconocer que tuviste un golpe de genio en tu novela, pero hay este momento en el relato que estabas leyendo, en el que el personaje, entrando a la Corte de Justicia todos los días, se planta frente a la escultura de la justicia que tiene los ojos vendados y dice, puta madre, la justicia es una dactilógrafa. Ese golpe de inspiración, es un momento divino, ese golpe de inspiración, esos golpes de inspiración vienen del momento en el que la historia se empieza a articular. Ya estoy sonando como un viejo latinoamericano, pero se empieza a articular sola. Es que soy viejo y latinoamericano. E muitas vezes acontece num bar, né? Você está ali olhando para o teto e, de repente, vem aquilo na sua cabeça. E um processo... O en la regadera, ¿no? As melhores ideias que eu tive têm a ver com isso. É processo prazeroso ainda para os dois, a escrita, ou tem partes que são uma tortura? No, a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Não, eu adoro meu trabalho. Enfim. Tem todos os meus livros, fazem sucesso. Eu tenho 3 filhos, então eu sou professor universitário também. E eu odeio cada segundo, cada instante. Desde que eu entro na sala de aula até sair, eu odeio. E o tempo todo eu estou pensando em estar no meu escritório. Numa sala de classe, numa aula você não pode fumar. No meu escritório eu posso fumar. Numa sala de aula você não pode tomar cachaça. No meu escritório eu posso. Numa sala de aula você tem que levar a calça chique e camisa. Eu posso ficar de cuecas se eu quiser no meu escritório. Então não há comparação. O escritor é o melhor trabalho do mundo. Vai ser o lema da Flip. Bom, eu não sou tão feliz assim com a minha... Para mim, a melhor parte é essa parte em que a história ameaça existir, assim, em que a ficção te ameaça, em que você pressente que ali vai ter alguma coisa. Porque é também a parte em que eu tenho uma biblioteca muito boa na minha casa, é a parte em que eu posso entrar na biblioteca e sacar todos aqueles livros que têm alguma relação com o que eu estou pensando, ler um pedaço, ler um trecho aqui, ler outro trecho ali, rascunhar, imaginar, sair para uma caminhada noturna e como o Armando Freitas, em um poema dele diz que faz pegar uma caneta com a balconista de uma lanchonete para fazer uma anotação. Essa parte, ela é, para mim, uma parte espetacular, assim. Agora, quando eu já tenho uma matriz de um texto, a matriz estabelecida, ou para tornar, é a parte mais difícil, assim, que é quando o texto ainda não tem uma forma definitiva, em que é a parte de muito trabalho para mim. Porque eu não sou um escritor que escreve torrencialmente, de um jato, assim. Eu não tenho, isso para mim não é impossível. É impossível falar assim, sentei e numa noite eu escrevi 20 páginas. Isso para mim não existe. Eu posso numa noite escrever
3 cupons de supermercado, dois envelopes de conta, isso eu posso fazer numa noite. Agora, para escrever 20 páginas, eu tenho que trabalhar muito. Sim. E no final também, assim, quando você está terminando o texto, é ótimo, porque aí é só aquela fase, para mim, da preciosidade, em que eu posso substituir uma palavra por outra, eu posso, aquela que você vai colocando ali os pequenos adereços que vão dar aquele brilho final para o texto. Então, é isso. Mas existe uma parte grande do trabalho que para mim, sofrida, assim. Pero lo que vale la pena Mas es um el dia eu chego camino, lá, ¿no? um dia eu chego lá. No, sí, Aproveitar no, tudo que puder. Sim, o que eu gosto é o caminho, o que eu aproveito é o caminho. Eu concordo que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Não tem nada mais difícil do que contar uma história. É realmente difícil contar uma história, porque não tem nada antes daquela história. É um vazio. Enfim, um escritor, quando tem sucesso, vai criar todo um mundo completo e os ladrilhos, os tijolos eram lá e ele consegue construir uma coisa, parece. Mas também está aquele vício pelo aquele momento quando o jogo começa a funcionar. É um privilégio dos escritores, dos escritores mais velhos, quando você começa a reconhecer o tipo de prazer que produz a escrita, perdão. Eu penso muito, bom, talvez o Brasil não seja o melhor lugar para falar do Maradona, mas o gol do Maradona contra a Inglaterra, vocês se lembram no Mundial do México de 86, em que ele toca a bola no último quarto da quadra e vai levando a bola, driblando toda a equipe inglesa e faz o gol. É um momento, em todos os livros, pelo menos eu, que eu tenho essa sensação. Que eu estou aqui, eu estou fazendo uma coisa, o livro começa a se converter e andar como uma espécie de música que começa a tocar e começa a levar você adiante. Eu não quero dizer enfim, de que o livro fica independente da gente, claro, porque com certeza não é assim. Nós não temos controle absoluto daquilo que estamos escrevendo, mas sim, é um momento em que a forma e o conteúdo do livro correm sozinhos e eles vão se mesclar. Eles se empatam, se cruzam e a escritura começa a se converter em alguma coisa muito fluida. Eu, como sou uma pessoa otimista, é o que eu me lembro dos livros, e não os meses e meses e anos trabalhando no meu escritório, perdido naquele escuro. De cuecas? Não, geralmente eu me visto às 7 da manhã para trabalhar. Você, como um escritor mineiro, que faz parte de uma longa tradição de grandes autores, talvez dos maiores autores da literatura brasileira saindo de Minas. E você se sente parte dessa tradição? Tem uma coisa própria de Minas? Alguma vez Luiz Vilela, o contista mineiro, falou comigo que Minas era um lugar terrível, porque engolia em árvore, né? Não, engolia os filhos, os jogava fora. Você permanece lá, mas o fato de ser mineiro, você sente o peso de uma tradição ou nem liga? Não. Eu me sinto mais mineiro quando eu saio de lá, porque eles me lembram que eu sou mineiro, entendeu? Como agora. Desculpa. Mas eu não tenho essa sensação. É lógico que você tem uma tradição de escritores mineiros incríveis. Me sinto até orgulhoso de ser conterrâneo deles, mas essa questão da tradição, eu acho que você tem uma construção em torno disso, evidentemente que você se apropria de algumas coisas e mantém outras, mas sinceramente, eu acho que quando eu penso na minha própria literatura e naquilo que eu leio e gosto, eu me vejo muito mais conectado com autores inclusive de fora do país, do que com autores brasileiros ou mineiros. Sim. Essa questão de você mencionar, você permanece em Minas Gerais. Eu acho que essa questão de permanecer em Minas Gerais ou sair de Minas Gerais, ela é hoje uma questão praticamente vencida. Ela foi uma questão durante todo o século XX, porque Belo Horizonte, como uma cidade que não ali à sombra de São Paulo e do Rio de Janeiro, escritores, para se estabelecerem,
como tal, tinham que sair de lá para buscar leitores, para buscar editoras. Só que isso hoje isso não vale mais. Hoje você se comunica você pode ter você se comunica por e-mail, você viaja com facilidade para onde você quer ir. Então, aquela história lá do Drummond, do retrato na parede, como dói, isso para mim não funciona mais. Assim. Ou então, do 80% de ferro nas almas, também não, porque o minério já foi todo explorado, então não sobrou nada, nem um quinhãozinho de ouro para nós. Sim. Então, eu me sinto mais à vontade dialogando com a literatura do Álvaro, dialogando com uma ficcionista como a Lydia Davis, que é americana e que escreve ficções breves de forma inclassificável, ou com o Gonçalo Tavares, que é um autor português, ou com Borges, ou com Kafka, que são os autores que eu admiro. Mas isso não me faz também, eu continuo sendo amigo do Murilo Rubião. O Murilo Rubião me ensinou a ler Kafka. Lendo o Murilo Rubião e não entendendo o Murilo Rubião, quando eu tinha menos de 20 anos, eu li o Murilo Rubião e não entendia nada dos contos dele. Aquela dificuldade de entender me ajudou a ler Kafka, porque aí eu fui já para o Kafka preparado para não entender o absurdo que estava escrito ali. Então, assim, uma forma de aprendizado, assim, isso eu devo ao Murilo Rubião. Mas eu não faço essa associação numa linhagem de escritores mineiros. Eu acho isso uma coisa muito perigosa e hoje mais ainda. Sim. Eu procuro me afastar um pouco disso. Sí. Álvaro, hablando de las conversaciones que un autor tiene con sus contemporáneos y sus antepasados, Você é um autor mexicano que vive em Nova York, ou talvez mais especificamente no Harlem, que já é uma coisa interessante, ainda mais, quase uma entidade mais específica, e escrevendo romances que acontecem em Roma. E eu queria perguntar como você se coloca em relação às suas raízes mexicanas e o tipo de literatura que o nutre. Segundo a descrição que fez da minha vida, eu sou uma pessoa bastante confusa, né? Bem, mas digamos que você tem diferentes pertenceres. Bom, mas eu acho que esse é o momento de citar alguém, mas como eu tenho mais de 40, a minha memória já não funciona muito, então eu não me lembro quem foi que disse, eu queria citar uma pessoa, mas com certeza a minha pátria é a biblioteca, a minha pátria é essa. Eu tenho a impressão que, no final, quem tinha razão era Quevedo, que é um personagem do livro que vai jogar esse tênis com o Caravaggio. Ele tem um soneto sobre ficar em casa, lendo. E ele diz que, na verdade, nós vivemos em conversação com os defuntos. Parece que escrever é exatamente isso. Manter uma longa conversa com as pessoas que lhe dão mais prazer e alegria no mundo e que são geralmente autores mortos. Claro que há grandes autores contemporâneos, mas que estão vivos. Eu tenho uma relação insana com a literatura mexicana e com a literatura latino-americana. E a partir dessa viagem também com a literatura brasileira, que é um grande enigma latino-americano, porque não nos comunicamos o suficientemente bem para nos entendermos. Mas eu sou também um leitor de literatura universal, eu não tenho nenhum pudor em ler muitas traduções de autores europeus, franceses, que eu não leio em francês. Mas a relação com o México é uma relação saudável, porque foi onde eu cresci, onde eu me eduquei. Sem dúvida, o centro de referência para tudo que eu faço. E o que é mais importante é que o espanhol do México me parece muito tenro e me comove, divertido,
No México, nós temos uma relação com o espanhol que eu não sei se vocês têm com o português, porque os brasileiros têm uma relação muito inteligente com o Império. Traz o imperador para cá e pronto, e dane-se o resto. No México, nós nunca pudemos fazer essa grande jogada de mestre, que eu acho que tenhamos até planejado isso, mas não conseguimos. Então, o espanhol do México é um espanhol construído para destruir o espanhol da Espanha. A ideia era essa. A ideia do espanhol mexicano é que seria oposto, seria destrutivo. Eu estava te contando ontem que o meu tradutor para o português, que é genial, Sérgio Molina, ele ficava chateado com a forma como, sendo mexicano, usava os pronomes, que não é exatamente a forma em que os Cervantes reconheceria ou recomendaria colocar os seus pronomes na frase. No final eu dizia, bom, é alemão, você é alemão ou brasileiro? Enfim, de onde que você tira essa ideia dessa autoridade, de ser autoridade de língua? E o espanhol do México é um espanhol que eu acho que muito mais divertido, carinhosamente divertido. É um espanhol fundamentalmente rebelde, que vai se reutilizar para manter os padrões, para lutar contra os padrões ditados pela academia. Então é muito criativo. Se nós tivermos uma relação com a tradição que fosse mais profunda, viria daí. Cada vez que você entra num táxi, que eu volto ao México e entro num táxi, eu viro o taxista falar, é uma alegria completa, felicidade absoluta para mim. No México, os taxistas não são de direita, não são como eles são no Brasil. Mas na Argentina, na Espanha, não se pode falar com os taxistas da mesma forma. Mas no México pode se falar, são todos de esquerda. Eu não sei, apesar da mesóclise ter usurpado um pouco a língua no momento, eu acho que a língua portuguesa, a minha relação com a língua, no caso do Brasil, um país continental, tem essa variedade imensa de possibilidades. Eu acho que essa é a riqueza que deve ser aproveitada, né? Eu citei aqui a mesóclise, mas é só porque em algum momento essa fatia da língua assume um lugar que não deve. Esse comentário foi feito de acordo ao dicionário da língua portuguesa aprovado. Eu tenho uma pergunta para o Álvaro. Álvaro, não viene com nome, diz: tu te escapas de... Álvaro, você foge de uma tendência dominante da literatura mexicana atual ao não se colocar no universo do narcotráfico, da violência. É mais fácil não envolver-se com narcotráfico, não tratar porque você está fora do México, ou pesa em você a ideia da narcoliteratura como um gênero literário? Não, não me pesa, definitivamente não me pesa. E eu acho que há, sim, romances importantes que estão relacionados com o problema do narcotráfico no México. Mas é uma questão do ponto de vista mesmo. Um professor argentino que não é... Onde está o narrador? Onde está o narrador? Ou seja, onde que você consegue se separar como escritor? Eu acho que a realidade atroz e insuportável que meu país vive é um país ao qual eu devo tudo. Todos os meus filhos são mexicanos e eu devo a eles a minha saúde, minha educação, minha língua, a minha biblioteca, até o meu casamento, enfim, tudo que eu sou e tenho. Essa coisa horrível que está acontecendo no país por conta da incompetência do governo e também pela hipocrisia dos poderes do mundo, que supõe que o problema das drogas são problemas de policial, mas é um problema de política, um problema militar. Então, eu acho que está muito bem descrito nos jornais, pelos jornalistas, como acontece todos os dias. Eu acredito que a posição de um escritor é olhar de um ponto mais alto, de um lugar diferente, para tratar de explicar o que acontece
Eu poderia dizer que Morte Súbita é uma novela sobre narcotráfico, é um romance sobre decapitações, é um romance sobre o surgimento da violência na modernidade, é um romance sobre por que quem realmente, quem nos faz pagar todos os dias são os bancos. É um romance de por que aos governos convém a incompetência, por que os níveis de autoridade que gerenciam os estados contemporâneos são incorretos, porque não permitem que as pessoas tomem decisões nas suas vidas, como vender ou não drogas, ou tomar drogas ou não, e muitas outras decisões. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho de um jornalista é descrever e dizer, olha, A é A ou A é B, C e D. E o trabalho do escritor é que A é como B, A é como C. E, nesse sentido, me parece que eu ajudo mais, como todos os mexicanos, eu sou uma pessoa que está traumatizada pela violência no México. Eu não posso escrever a partir de outro ponto de vista do que o trauma do que fizeram com o nosso país, um grupo de pessoas que trouxe ao nosso país, pessoas que nós nunca entendemos de onde saíram. Mas eu acho que ajudo mais explicando ou propondo um ponto de vista distinto do que definindo a realidade exatamente como ela é. Enfim, dizer que o México é um país que está cheio de narcotraficantes, basta ligar a televisão e já sabemos disso. Agora, dizer que a violência do Estado é um veículo que usa a igreja, que a igreja usa no século XVI e que os métodos que os papas usavam no século XVI são os mesmos métodos que os narcotraficantes usam hoje em dia. Eu acho que isso pode produzir pontos de vista, pelo menos, mais refrescantes, diferentes. É isso, o trabalho do escritor é ver as coisas a partir de um outro ponto de vista, mas o meu compromisso com a realidade é absoluto, com certeza, apenas que ele se limita à minha vida civil e não à minha vida como criador. Marcílio, o que você acha? Essa questão, acho que foge um pouco a minha... Mas esse assunto da função do escritor, que não é descrever o mundo... Ele está falando um pouco da realidade do país dele. Sim. Eu queria que você formulasse a pergunta de uma outra maneira. Não, mas não necessariamente no caso do México, mas agora falando da função do escritor, que não é descrever a realidade como ela sim. é, Tá. mas é dar um jeito de nos fazer entender a realidade através da narrativa. Eu não sei se seria exatamente fazer entender a realidade através da narrativa, mas eu estava dizendo aqui há pouco que eu tenho uma preferência pelos personagens sem autoridade. Eu acho que tem uma coisa que me incomoda no mundo de hoje, é o excesso de padronização. Assim. Você tem pacotes para comer, pacote que te ensina a comer, que te ensina a dormir, pacote que te ensina a se comportar numa mesa. Tudo isso é comercializado hoje. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que, não diretamente, não propositalmente, mas a minha ficção acaba sendo um pouco uma resposta a isso. A partir do momento em que eu procuro disparar a imaginação, a capacidade de análise, a partir do momento em que uma ficção a partir de um incidente ordinário, você desloca um ponto de vista sobre aquele objeto e desacomoda o olhar comum, eu acho que isso tem uma função de incentivar a imaginação e enxergar aquilo que já é uma realidade sedimentada ou pré-estabelecida de outra maneira. Então, não é uma função direta do escritor, é uma função de provocar o leitor para que, de alguma maneira, ele possa deslocar o ponto de vista dele em relação ao assunto tratado. Né? Aqui nesse livro, tem vários pequenos contos, pílulas ficcionais da segunda parte, que você tem um par de sapatos velhos, ou você tem a entrega de um presente, ou o exame de um retrato. São coisas muito comuns, mas assim
conjugadas de tal maneira que ela submete o leitor a uma indagação sobre um ponto de vista padronizado. É uma tentativa de reverter isso. Não que eu escreva pensando nisso, mas, no final das contas, relendo as coisas que eu escrevi, eu acho que elas têm esse efeito, ou pelo menos eu gostaria que elas tivessem. Até eu costumo dizer, assim, que eu gosto de pensar naquilo que eu escrevo como uma espécie de realismo oblíquo. Eu gosto dessa expressão realismo oblíquo, que não é um realismo tradicional, que tem essa tentativa de fazer uma reprodução da realidade tal e qual. Não é um realismo fantástico, que a partir de um incidente abre uma fenda para algo que pode resvalar no sobrenatural. Mas se você pega as minhas narrativas, elas são verossímeis, elas são aceitáveis do ponto de vista das leis, dos acontecimentos ou da física, mas elas são improváveis, ou elas são estranhas. Esse exemplo mesmo, esse conto mesmo do datilógrafo, tudo bem, tudo aquilo que está ali é possível, mas você já imaginou um datilógrafo ter uma carreira de dublê de mãos no cinema? Assim? Então, assim, aquilo ali, você emprega naquilo de uma realidade, mas é por uma via atravessada, é por uma via torta. Mas é legal você entrar naquele jogo e se sentir parte dele, sem que isso resvale para o sobrenatural ou para o fantástico. Então, é um trabalho de apuração da prosa quase até o momento de não precisar do enredo. Nesse caso, isso varia. Isso depende da ficção. Por exemplo, eu tenho um outro... eu podia ler, né? Se temos tempo para ler, é um texto curtinho que acho que os tradutores na cabine já têm nos trechos que mandou Marcílio, e chama-se... Porque a leitura desse... O Comportamento das Águas. Esse é uma pequena ficção curta, porque o livro ele é dividido em 2 livros. Você tem o livro 1 e o livro 2. O livro 2 são 6 narrativas longas, que se aproximam mais da narrativa tradicional. Sim. O livro 2 são 5 sessões com 5 narrativas curtas, cada uma delas. Aí eu vou ler uma narrativa de uma dessas sessões, que talvez mostre um pouco disso que eu estou querendo dizer aqui, com essa tentativa de deslocar o olhar sobre algo que está acomodado. Vai lá. Então, se chama O Comportamento das Águas. A recondução dos peixes ao seu habitat natural tem sido feita com suavidade e sem grandes transtornos. Com a ajuda dos voluntários, que vão de casa em casa, os peixes são recolhidos pela manhã e até o fim do dia já nadam soltos, no mar, nos lagos, em algum rio. Mesmo as espécies mais frágeis ou temperamentais, como as de listras azuis, cujo tom varia segundo o humor, têm conseguido sobreviver. Os ineptos são sacrificados sem dor, e logo não haverá nenhum exemplar retido. O grande problema, entretanto, continua sendo o comportamento das águas. Apesar dos ritos meticulosos, obsessivos, que tentam preservá-las, a tarefa é quase impossível. Devolvidas ao curso natural, fora dos tanques e aquários, não há como conter seu instinto suicida. Obrigado, Marcílio. Temos tempo para mais uma pergunta que eu faria para Álvaro. Ayer hablávamos, Álvaro, de lo que... Álvaro, ontem nós estávamos pensando no que acontecia com a chegada da internet, e você falou que quando chegou a internet, todos nos tornamos escritores. No entanto, todos nos fodemos. E aí? Sim, é verdade. Porque acabou nosso tempo privado, acabou a nossa vida privada. Quer dizer, quem se fudeu foram os escritores, né? Sim, porque é uma questão de economias.
Eu não sei se isso é interessante, mas o que aconteceu com a chegada da internet é que todo mundo virou escritor e ótimo, muito bem, mas no fim todo mundo virou escritor. E isso produziu uma confusão econômica muito grande. O que eu vi acontecer durante a minha carreira é que, à medida em que os jornais e as revistas foram substituídas por suas versões online, as revistas e os jornais descobriram que era possível ter escritores de graça, sem pagar. E os escritores continuaram escrevendo de graça ou recebendo muito pouco, né? E esse produto e a qualidade da escritura deixou de ser um trabalho especializado. Os escritores profissionais foram saindo para outros lugares. Eu acho que a maior parte dos escritores hoje em dia dão aula, em vez de escrever em jornais e revistas, porque simplesmente os jornais e revistas deixaram de pagar um salário que permitisse que os escritores pudessem viver disso. E isso há problemas e há encantos também mais profundos. Me parece que também é verdade que somos uma geração, e você estava dizendo isso, uma geração que teve acesso à informação que nenhuma outra antes teve. Os meus romances são baseados num trabalho de pesquisa muito, muito longo. E eu acho que os meus livros, às vezes, são só pretextos para ficar lendo e fazendo pesquisa, que eu gosto muito de fazer. A distribuição da informação na era da internet é infinitamente maior e tornou muito fácil a vida do pesquisador. E isso é ótimo. Eu não tenho nenhum problema em dizer que a internet se tornou uma ferramenta ótima para todo mundo. Eu não sei se para os escritores, mas realmente a nossa vida nesse sentido se tornou muito mais fácil. Eu tenho um amigo italiano que trabalha numa editora e ele passou toda a infância. Seu pai era editor de mapas náuticos. Um trabalho maravilhoso, um trabalho já com uma tradição longuíssima de mais de 5 séculos. Um trabalho espetacular. E chegou um momento em que alguém inventou o GPS e pronto, acabou. Acabou o trabalho de editor de mapas náuticos. Então, isso é mais ou menos o que vai acabar acontecendo com a gente. Da era digital. Essa é uma questão que eu sempre me faço e ponho e me faço como escritor assim diante disso. Bom, eu tive uma formação da era moderna analógica. Cheguei a datilografar, era um péssimo datilógrafo. Eu escrevi cartas, recebi cartas. Gosto de rádio, de radinho, de pilha até hoje. Todo esse maquinário analógico que parece que está desaparecendo, isso, para mim, como escritor, é uma ferramenta que me leva a perguntar, a fazer perguntas à era digital. Eu acho que eu me sinto, como escritor, privilegiado de ter um olhar simultâneo sobre as duas situações. Eu não sou um nostálgico e também não faço apologia não sou um entusiasta incondicional do mundo virtual e da era digital, mas eu acho que tem coisas boas, muito boas acontecendo para serem aproveitadas aí. A questão é que resposta você dá a isso. Para mim não se trata assim de condenar ou absolver a internet ou de ficar com saudade dos tempos que foram. Para mim, a questão é como eu, que tive uma formação de algo que já está em ruínas, e essa ruína não é uma ruína só de uma geração, ela é uma ruína milenar, porque a transformação que ocorre hoje no regime de leitura e escrita não é uma transformação qualquer, como a invenção da máquina de datilografar. Ela é uma transformação muito mais radical. A carta praticamente deixou de existir. A carta como um instrumento de... Porque a carta, inclusive, um dos elementos da carta era o tempo da espera. A espera como tempo fazia parte da escrita da carta.
Hoje você não tem mais esse intervalo da espera. Então, ainda que você tenha alguns mecanismos de comunicação que sejam substitutos da carta, o e-mail ou mesmo a mensagem por celular, elas aboliram uma coisa que era fundamental da carta, que é a espera. Então, essa transformação, para mim, ela é radical, ela é milenar, ela é do milênio. Eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível. Eu acho que o fato de nós, vários aqui de nós, termos tido essa formação numa era que está se acabando, nos torna privilegiados. Porque nós vamos poder indagar essa era que está chegando com uma consciência que vai desaparecer. A nossa própria consciência já é uma ruína. O modo de a gente lidar com esses instrumentos, ele vai desaparecer. Então, eu diria assim que a nossa própria memória, o nosso pensamento já é um bem em extinção. E eu quero aproveitá-lo o máximo em função da literatura. Assim, eu quero usar isso em benefício das coisas que eu escrevo. Sim. Senhoras e senhores, sabendo que a nossa consciência é uma ruína, infelizmente chegamos no final da nossa mesa, mas Álvaro, Marcílio, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.